promover uma aprendizagem efetiva, né? Agora, só também ficar pensando sobre, você não colocar a boca no berrante, e você não colocar a mão na massa, e você não se movimentar para isso, acho que você também não contribui para esse desenvolvimento. Porque a experiência, ela promove práticas, e a reflexão traz para a gente uma orientação, né? Nesse sentido, é preciso ter uma tomada de consciência em prol dessa aprendizagem, ou seja, eu preciso estar consciente de que eu estou aprendendo, eu preciso estar consciente dos movimentos que eu estou fazendo. Aí é interessante pensar que a gente encontra na literatura específica de psicologia um conceito que se chama aprendizagem significativa. E é muito curioso porque muita gente acaba usando o termo, tem que ter significado, e às vezes esse conceito acaba caindo num lugar comum, né? Mas para o Ausubel, a aprendizagem ela é significativa quando um objeto que está fora da gente, ele se relaciona com algo que a gente já tem dentro da gente. É quando aquilo faz parte do meu universo. Então é quando eu trago aquilo para as experiências que eu já vivi, né? E nesse sentido, ela se opõe à aprendizagem mecânica. Por quê? Porque eu posso aprender alguma coisa repetindo, e se eu for aprender a chutar bola no gol, se eu fizer muitas vezes, eu vou ficar bom naquilo, né? Mas se aliado a isso, tiver alguém que me oriente, fala, olha, bate na bola assim, olha o seu pé de apoio, coloque ele inteiro, entre equilibrado, quer dizer, se tiver uma orientação que faça essa reflexão, você começa a desenvolver isso, né? E é interessante que a aprendizagem significativa, ela fala de uma estrutura que não existe na prática, não é nada biológico, mas é só psicológico. É uma estrutura chamada subsunsor. O subsunsor, ele é uma espécie de gancho. Então, é como se aquela minha espiral ela ficasse mais alargada e ela desenvolvesse alguns bracinhos, como se fossem ganchos, onde eu vou pendurando essas novas aprendizagens. Então, para eu aprender, eu preciso trazer alguma coisa para ser colocada ali. E quanto mais eu me debruço sobre o assunto, mais subsunsores eu desenvolvo. Ou seja, melhor eu vou ficar naquilo, maior essa minha espiral de aprendizagem, né? Você olha o Cícero com aquela quantidade de jogos que ele tem atrás dele, cada vez que ele descobre um jogo novo, cada vez que ele aprende um jogo novo, que tem uma nova mecânica, ele tem, na estrutura da gamificação, uma quantidade de braços que eu acho que é a maior entre nós aqui, né? Por quê? Porque ele vive isso há muito tempo, ele fala disso, ele estuda isso. Então a quantidade de ganchos é imensa. E quando ele pega uma informação nova, é muito simples pendurá-la ali. Quando a gente é especialista numa área, acontece isso com a gente, né? Agora, quando a gente não é, os bracinhos é meio tiranossauro, né? Eles são curtinhos e você vai precisar fazer um esforço para desenvolver. Eu me lembro de estar fazendo mestrado na Unicamp e estar cursando uma disciplina em que eu tinha que estudar o Bourdieu e eu tranquei. Porque eu lia e eu não conseguia fazer todas as conexões que precisava naquele tempo em que eu estava fazendo aquela disciplina. Falei, nossa, eu preciso ler algumas outras coisas antes, eu preciso desenvolver essas estruturas para dar conta dessas relações que eu poderia fazer, né? E é muito interessante que, a hora que você pensa na aprendizagem significativa, na minha visão, ela conversa direto com o construtivismo, né? Que é a ideia do Piaget, que fala de assimilação e acomodação, que no fundo é trazer essa nova informação, dar uma mexida nela para que ela se ligue ao que a gente já tem. E uma estratégia bastante importante para isso é o conflito cognitivo. É quando você está diante de uma situação e que você planeja essa situação para que alguém aprenda alguma coisa e você coloca ela em choque, ela se desequilibra, né? Você fala, você está explicando isso para mim agora. Ah, que legal isso, né? Mas você já pensou em tal coisa? Que é aquela hora que, na minha opinião, o aluno se arruma na cadeira, né? E aí ele, pera, isso aí eu nunca pensei. Só que se a gente olha para a história da ciência, é um pouco como a ciência evolui, né? Através de perguntas, se a gente pensar no modelo atômico, por exemplo, quando o Rutherford faz o experimento da lâmina de ouro e que ele manda as partículas para cima da lâmina e ele achava que a matéria era maciça e que aquilo ia bater e voltar, para espanto dele, elas atravessaram. Você fala, opa, eu tenho aqui um conflito cognitivo, eu preciso repensar o que eu entendo sobre isso, né? E essa aprendizagem, depois desse desequilíbrio, vai trazer a gente para um novo equilíbrio. Mas eu também falo para os alunos, não é assim, agora estou equilibrado, feliz e contente para sempre, né? Eu acho que a gente começa confuso, daí a gente pensa um pouco sobre isso, daí a gente sobe. Então a gente vai estar num novo estado de confusão, é um confuso melhor.
mas ainda é confuso, porque sempre tem muita coisa para a gente pensar sobre essas questões, né? Então, a gente organiza também esse pensamento falando, escrevendo, executando alguma coisa de forma prática, representando isso de diferentes maneiras. Pode prestar atenção em criança. Quando você dá aula para criança e você fala alguma coisa, todo mundo repete o que você falou. E o processo da fala é um processo de organização. Já se deparou com pessoas que tentam contar para você a história de um filme e a pessoa se atrapalha inteira porque ela conta um pedaço, depois conta outro. Aí ela fala assim, não, mas tem uma coisa que eu não falei que era importante. Quer dizer, é uma informação nova para ela, esse filme, né? Então, dar um enredo para ela, dar uma linha, não é fácil. Parte dessa organização cognitiva, né? Agora, o que para mim é muito louco é que isso também a gente encontra, por exemplo, num outro psicólogo que é o Vygotsky, que fala de um conceito chamado de zona de desenvolvimento proximal. Que aí, para mim, é a espiral. Por quê? Porque eu tenho uma área em que eu entendo as coisas, há uma fronteira onde estão as coisas que eu posso passar a entender, e eu vou fazer um esforço para trazê-las para dentro, né? Como se eu tivesse o tempo todo tentando melhorar esse meu entendimento, né? Por isso que algumas pessoas falam que a gente só consegue aprender coisas que a gente já sabia. Por quê? Porque senão eu te falo, você vai esquecer, essa aprendizagem foi de natureza mecânica, se você não repetir na semana seguinte, esquece, né? É tipo assim, eu ensinando para minha mãe como que liga a câmera no WhatsApp, sabe? Não dá, se ela não repetir, se não tiver os passos escritos bonitinho e ela seguir aquele procedimento, ela não vai interiorizar aquele procedimento. Sei lá, é como eu também tentando fazer coisas no Zoom e meu filho chega aqui e fala, não, clica ali, que você consegue abrir a tela de todo mundo. Eu falo, nossa, eu não sabia, né? De você dividir uma tela, de você repartir, que faz parte desse processo, né? Agora, o que eu acho muito legal das últimas leituras que eu fiz e que tem a ver com neurociência é que essa aprendizagem, esses neurocientistas que eu li, que eu acabei fazendo um curso lá e tal, falam que essas conexões neurais, elas são realmente caminhos, né? E quando você aprende alguma coisa, você desenvolve essas estruturas. E quanto mais você se debruça sobre aquilo, múltiplas conexões a gente acaba fazendo. E a gente desenvolve essa plasticidade cerebral. A professora que deu o curso para mim se chama Carla Tiepo e ela é uma das referências na neuroaprendizagem. Eu recomendo para quem tiver depois interesse para encontrar um autor e olhar o que ela fala e o que ela escreve, né? E aí é muito legal porque a imagem que ela oferece para a gente é de um caminho. E ele é muito atrelado a isso que eu estou contando, que é assim, é como se você fosse aprender algo novo e aquele caminho é uma mata fechada. E passar a primeira vez nele é muito difícil. Mas a hora que você passa de novo, aquele caminho vira uma trilha. Depois de um pouco, ele vira uma estrada e ele tem mais larga, ela está mais estruturada, já passou por ali várias vezes, até que você finalmente pavimenta essa estrada. E a hora que você pavimenta é quando essa aprendizagem se torna realmente significativa e aí reconstruir o caminho é mais fácil. Por isso que revisitar as coisas que você vem fazendo é como se você abrisse o caminho, daí o mato cresce de novo, daí a hora que você vai passar, judia outra vez, né? Por quê? Porque você tem que passar de novo por ali, faz tempo que você não vai. Mas se você faz isso com uma certa frequência, você estabelece essas conexões neuronais. Ela contou, inclusive, numa das aulas, de que existem estudos de que pessoas que se mantêm aprendendo, mesmo quando estão na idade adulta ou estão mais velhos, até quando acontece, por exemplo, pequenos aneurismas de o cara começar a esquecer as coisas, né, de um Alzheimer inicial ali, você dificulta o aparecimento desses sintomas. Por quê? Porque o cérebro não desenvolve um único caminho para entender aquilo, ele faz múltiplas conexões. Por isso que a gente aprende quando você ouve, quando você fala, quando você escreve, quando você lê, quando você percebe aquilo que está colocado ali, né? E aí é muito interessante nesse sentido, porque eles também defendem, esses neurocientistas, de que a gente precisa estudar, dormir, para depois estudar de novo. Então esse afastamento também é importante. E que vai na contramão do pensamento, normalmente, das crianças na escola, né? Ah, não, eu viro essa noite agora, eu estudo tudo que precisa, eu vou lá e respondo na prova. Funciona. Mas para o longo prazo, existe uma certa dificuldade. Não quer dizer que você não vá lembrar ou esquecer, né? Mas a recuperação da memória, quando você faz isso algumas vezes e depois você dorme, daí você se afasta. Esse afastamento, ele é importante, né? E aí... Oi.
Pois não. Ai, que bom. A gente pode fazer alguma interrupção, Então, assim? eu só tenho mais uma coisa para falar. Depois eu ia Então abrir para a fala gente mais uma conversar, coisa. pode ser? Show, vai lá. Porque eu acho que tá todo mundo pensando um monte de coisa também, né? E aí, a última coisa que eu ia falar dessa provocação é de que essa recuperação da memória, ela é muito interessante, porque meus alunos do cursinho falam assim, chega em outubro, eles falam, eu não sei nada, sabe assim? Já passaram 6 apostilas e eu vou fazer prova, e começa um sentimento de pânico muito grande e às vezes generalizado, né? E aí eu falo, calma, porque a recuperação da memória não funciona assim. Não é você sozinho falar, o que aconteceu em março na aula, você lembra? Puta, ninguém vai lembrar. Agora, se eu te mostro o enunciado de uma questão e você começa a ler, esse enunciado dispara em você os processos de recuperação e acesso dessa memória, né? Então, é parecido com a gente quando você pega uma foto. Aí você pega uma foto e a hora que você olha para aquela foto, você fala, nossa, lembra desse dia? E aí você começa a enxergar elementos que estão associados àquele evento e que não estão representados na foto, mas que você se lembra. E é aquela hora que você olha e fala, nossa, lembra, fulano esse dia caiu de lamber o chão e ficou louco, e depois a gente teve que levar ele para casa. E aí você associa uma série de eventos, fatos e informações àquela foto que disparou em você essa recuperação. E aí tem a última informação, que eu acho que é o que eu mais gosto do discurso da Carla, que é essa aprendizagem se torna mais significativa e mais fácil de recuperar a memória quando você faz disso uma jornada emocional. Quando você se emociona com aquilo. Quando você utiliza de outros recursos, e aí os marqueteiros sabem fazer isso demais com a gente, né? É quando você guarda uma propaganda na cabeça, é quando você associa uma informação, é quando ele te sensibiliza para que você possa aprender. Então, faz desse processo de ensinar alguma coisa para alguém algo que sempre me seduz e acho que sempre vai me seduzir há mais de 20 anos, né? É o fato de você conseguir criar uma situação planejada, intencional para algum indivíduo, para que você possa afetá-lo, né? Que é essa aprendizagem pelo afeto. Mas o afeto não é, que bonitinho, passar a mão na cabeça. Mas é o que me afeta, né? É o que me perturba como alguém que está tentando entender aquilo. E eu acho que é isso. Eu não sei quanto tempo tem ainda, porque eu perdi a noção do tempo. Você tem 30 segundos para dar os 5 minutos. Ainda temos mais 5 minutos inteiros aí. Então que ótimo. Nós temos 5 minutos e 30 segundos. Fiquem à vontade agora para comentar e falar, e vamos fazer disso uma conversa, né, gente? Nem sei não, show de bola. Mas até falando disso, de como a gente, então, pode ajudar nesse processo, sabe? De como fixar, né? Do mesmo jeito que você falou da vinda dos seus alunos, todo mundo se sentiu aqui, que chega no final do ano, putz, o que eu sei sobre isso, né? A gente tem esse sentimento. Aí eu li uma vez que sobre livro, quando a gente lê um livro, agora estou com o Kindle, você marca, eu nunca fui de marcar livro, não gostava, mas eu li que marca, aí o Kindle, comprei o Kindle só para isso, para poder marcar. Aí depois que marcou, faço um resumo dele, fiz o resumo. E aí você conta esse resumo para alguém. Uhum. Aí eu fiz isso e realmente, tipo assim, o tal livro daquele cara, ele fala sobre isso. Quando você conta, você realmente, eu acho que é por isso, tá ligado um pouco nisso, você coloca um pouco de emoção e você consegue. Eu acho que quando você tenta ensinar é o melhor jeito de você conseguir. Mas o que eu ia te perguntar quando você estava falando é isso. Se tem alguma dessas pequenas táticas de como a gente consegue fazer para a gente entrar aqui no nosso sangue, né? A gamificação é uma delas, né, Cícero? E eu sou fãzaço dela, né? Porque, assim, é tudo que você cria como um universo de envolvimento, sabe? Eu sempre brinquei muito com os alunos nesse sentido de entrar mesmo na farra. E o que significa entrar na farra? Sei lá, se você vai inventar um projeto, um trabalho ou uma atividade para que ele precise aprender alguma coisa, que você vista aquilo valendo, sabe? Uma vez eu tive a chance de fazer aula para criança pequena numa escola que eu trabalhava em Vinhedo, num colégio, e aí junto com um professor de química, também muito parceiro, a gente foi ajudar as crianças a lerem um livro que a professora gostaria que eles fossem ler, que se chamava A Bomba e o General, do Humberto Eco, e que começa assim: era uma vez um átomo. A mamãe é feita de átomos, o leite é feito de átomos, tudo é feito de átomos. E a história contava de que o general queria controlar os átomos para atacar alguém. E os átomos, quando descobrem que vão ser usados, se rebelam e saem da bomba. E aí o general ele paga um mico muito grande para ele continuar usando a farda, e ele vai se transformar num porteiro de hotel, né?
no recepcionista. Então, essa é a história. Mas aí, quando a professora veio com isso, eu falei, nossa. Ela falou, como é que eu falo para as crianças o que é átomo? Eu falei, vamos contar uma história para elas, né? E aí deu tudo muito certo, porque tinha um professor lá de teatro que sabia maquiar, e aí falou, você consegue me fazer com a cara do Demócrito? Eu vou entrar que nem Demócrito para conversar com essas crianças. E a gente foi falar da evolução do átomo, e aí o Cícero é o Paulinho que fez isso comigo, né? Que é um professor de química genial, assim, né? E aí eu de Demócrito, depois ele vinha de Thomson, depois o Rutherford, depois o Dalton, e a gente foi fazendo brincadeiras com as crianças. Só que depois de ter conversado com elas, quando eu cheguei de Demócrito, eu sou Demócrito, eles assim, a gente sabe que é você, Márcio, e eu, assim, sabe? E eles entraram na brincadeira, que são brincadeiras que a gente faz com criança, né? Teve uma vez que eu me fantasiei de Batman por causa de um sobrinho que estava fazendo aniversário, aí um dos amiguinhos dele chegou para mim e falou assim, depois, né? Ele falou, eu sei que você é o Batman. Aí eu falei para ele, só fica entre a gente. Aquele menininho brilhou os olhos, né? Quer dizer, são momentos em que você engaja. Agora, se a gente conseguir ainda com isso transmitir alguma informação, trazer um conteúdo, trazer uma reflexão, que seja uma aprendizagem motora, intelectual, de atitudinal, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Gente, fiquem à vontade para conversar. Dá tempo ainda aí, Vitão, de mais uma? Não sei. Vamos lá, temos 1 minuto e meio. Marcião, parabéns, obrigado aí. Que dica você me dá para eu ajudar minha filha de 18 anos fazendo cursinho online, querendo dar um tiro no computador todo dia de 7h30 da manhã, 1h30 da tarde, fora as aulas à tarde? Vamos lá. Se vira nos 30 agora, vamos lá. Que dica eu daria? Nossa senhora. Sobre aprendizagem, eu acho que a principal coisa que falta para os alunos de cursinho, Anderson, é se colocar em risco. Porque às vezes assim, a gente assiste muita aula e aí os alunos têm mania de fazer resumo, e eu não sei se a sua filha tem isso ou não, mas eu tenho alunas, por exemplo, e alunos que têm 48 cores de caneta diferentes, e quando eles fazem resumos, eles colocam tudo muito colorido e muito lindo, e aí eu falo, gente, o meu deu 20 minutos cravado agora. E aí eu falo, eu vou encerrar, Vitor. Tá. E eu falo para eles, olha, fazer resumo é super legal, mas se você não se colocar em risco, você não consegue avaliar qual foi a intensidade da aprendizagem para você poder voltar. Então, para os alunos que tentam fazer esse resumo, eu indico que eles façam com canetas de cor diferente, mas que eles façam da seguinte maneira. Você foi lá, estudou um assunto novo de biologia, por exemplo, estudou, dormiu, acordou, se distanciou. Escreve o que você lembra. E aí você escreve com uma determinada cor. E você guarda aquilo. Aí, passado uma semana, não sei o quê, você vai fazer a tarefa, você volta, você pergunta, você assiste outra aula. Aí você pega aquele mesmo papel e você escreve, você lê tudo que você fez e você anota com uma outra cor de caneta as novas coisas que você está colocando. É uma espécie de construção de mapa conceitual, né? De mapa mental. Ou seja, você vai ampliando e você dá visibilidade, na minha opinião, ao que você sabe. Porque aí materializa, né? E depois disso, eu não deixaria de fazer um exercício. Por quê? Porque é ali que você se coloca em risco, né? Porque enquanto você não se coloca em risco, você não sabe que o bambu quebrou ainda, né? Você fala, nossa, tem uma questão aqui que eu não sei nem começar. E você volta pro resumo. Mas é esse movimento de idas e vindas, né? Top. Obrigado, cara. Vou conversar com ela. Valeu. E depois eu poderia falar para ela fazer cursinho onde eu e o Cícero damos aula também, né? Porque aí... Vou falar com você e com o Cícero, então, mano. Aí ia tentar vender agora só pro dono da escola manter meu emprego. E ajuda, hein? Valeu, galera. Um abraço. Pessoal, vamos encerrar aqui. Marcião, muito obrigado, Valeu. cara. Adorei o tema. Pô, pena que não deu mais tempo, porque eu tenho uma amiga minha que ela tem um mestrado dela que estuda vínculo e afeto, com base em Spinoza e outros estudiosos aí. Eu não conheço nada, ela que mais conhece. Depois eu vou achar você lá no WhatsApp e vou mandar o artigo dela, se não se importar. Super claro, legal, cara. Agradeço. Obrigadão, viu, gente? Valeu, gente. Obrigado a Bora todos. para a próxima. Muito legal, obrigado.